Empreendedor a todo vapor, número 95. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista. Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses, quais seriam as 2 perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você. Quais seriam as 2 perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21 98891 4282, ou enviando um e-mail para mim para falecom@thiagocompan.com.br. Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. Fala, pessoal. Eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Gustavo Tanaka. Gustavo, você está preparado para decolar? Fala, Thiago. Obrigado pelo convite. Estou preparado sim. Vamos lá. Vamos lá. O Gustavo é co-criador da Baobá Lab, que é uma empresa livre, um movimento, uma nova forma de empreender. Gustavo, aproveita e fala mais um pouco de você e sobre a empresa também. Bom, legal. No ano passado eu comecei um movimento um pouquinho diferente, na tentativa de criar um modelo de organização diferente, né? Eu sou empreendedor há alguns anos já e já passei por todas as dificuldades que todos os empreendedores enfrentam na hora de montar um negócio, na hora de montar um time. Então, no ano passado, eu pensei que eu poderia fazer diferente e montar uma empresa totalmente horizontal. Ao invés de buscar dinheiro para contratar as pessoas como funcionárias, todo mundo seria meu sócio, todo mundo ganharia a mesma coisa e a gente ia dividir de forma igual tudo que a gente ganhasse. E nesse movimento eu comecei a juntar algumas pessoas, comecei a formar um time que eu gostaria de ter, com pessoas bem diferentes, e eu vi que essa ideia era muito interessante não só para mim, mas para muita gente, né? Tinha muita gente que gostava dessa proposta. Então, rapidamente, eu montei um time de 20 pessoas e a gente formou a Baobá, que é uma empresa livre, que chama, uma empresa onde ninguém é dono do negócio, ninguém tem participação no negócio, mas todo mundo participa junto de todos os projetos. E aí, com esse time de 20 pessoas, a gente começou a formar alguns projetos diferentes, trabalhamos em 4 startups de tecnologia. E hoje a gente vem trabalhando para estruturar melhor esse movimento e conseguir ensinar para as pessoas aquilo que a gente tem feito, né? A gente tem aprendido muito com esse modelo e a gente quer compartilhar esse aprendizado com mais pessoas. Eu vi que no seu Medium também você já colocou alguma coisa lá, como se fosse um colaborativo, né? Um post falando sobre esse modelo de empresa. Exatamente, porque na verdade assim, a gente está aprendendo, experimentando e fazendo as coisas de uma nova maneira, né? Então a gente não tem interesse em dizer para as pessoas que a gente tem a fórmula infalível do sucesso e que as coisas têm que ser dessa forma, mas que a gente está aprendendo com os nossos erros, aprendendo com as nossas experiências, e por isso a gente quer compartilhar tudo isso com as pessoas. E agora, indo realmente para a entrevista, né, da pauta, na sua visão, Gustavo, qual o seu ponto a melhorar? Olha, eu acho que é muito difícil a gente controlar um pouco a ansiedade, especialmente quando a gente começa alguma coisa nova, né? A gente quer ver as coisas acontecerem rápido, a gente quer acelerar o crescimento. E talvez o meu desafio principal seria ter um pouco mais de paciência para dar o tempo das coisas seguirem o seu curso natural e crescerem no tempo certo, né? Não adianta a gente querer fazer um bebê nascer em menos do que 9 meses, né? Então, acho que o meu ponto seria a ansiedade mesmo, segurar e ter paciência. E em contrapartida, o seu ponto forte? Eu acho que eu consigo me comunicar bem, eu tenho aprendido bastante a me comunicar bem com as pessoas, então eu consigo compartilhar as minhas ideias, tenho sido verdadeiro comigo mesmo, acho que esse é o grande ponto. Então, eu sendo verdadeiro comigo mesmo, eu consigo falar as coisas com o coração e aí fica mais fácil de me conectar com as pessoas. Muito bom. E agora, você meio que falou um pouquinho no começo da Baobá, mas qual foi aquele momento que você teve essa sacada, esse insight de criar a Baobá, de ter esse modelo mais horizontal, como você falou? Você viu alguma lacuna no mercado? Como é que foi isso? Na verdade, foi um processo meio louco até, Thiago, porque tudo isso surgiu num processo que eu tive no meio do ano passado, que foi quando eu escrevi o livro 11 Dias de Despertar. Então, nesse livro, eu compartilho um pouco o meu processo de transformação. Eu vinha numa fase muito difícil, onde estava tudo errado na minha vida, onde o último negócio que eu tinha montado não estava conseguindo decolar. Eu comecei a perder muito dinheiro e eu entrei num processo
de reflexão muito grande sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. E nesse processo eu comecei a escrever e me transformar a partir do que eu escrevia. E nesse processo de escrever, começou a me vir a ideia de criar um modelo diferente, né? De criar a ideia da empresa livre. Então não foi nada muito planejado, não foi nada muito racional, analítico, foi um processo mais intuitivo e de conexão interna minha, comigo mesmo, tentando enfrentar os meus desafios, os meus medos pessoais. Ouvintes, eu vou deixar depois também tanto o link da Baobab Lab, do site, quanto esse link do Medium que eu falei, que até vi no teu Facebook, que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, pelo menos. E Gustavo, qual foi o seu pior momento até agora como empreendedor? Esse seu pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Tá, o meu pior momento foi no ano passado mesmo, né? Então, eu empreendo há 8 anos, eu já tive alguns negócios diferentes. No final de 2013, eu larguei tudo que eu tinha, então eu já tinha uma empresa que estava, de certa forma, meio estabilizada, e eu larguei ela para começar uma ideia nova, que eu estava gostando muito, que era uma empresa na área de nutrição. Eu apostava muito nessa ideia, e muita gente me dizia que não tinha como dar errado, que a ideia era muito boa, e eu apostei todas as minhas fichas nisso. Deixei para trás um negócio que eu já tinha, abri mão de ganhar dinheiro nessa empresa, até de sair sem aquilo que eu gostaria de ganhar, para começar tudo do zero, apostando tudo que eu tinha, investindo todo o meu dinheiro numa ideia que acabou não decolando. Então, o ano de 2014 foi de construção dessa empresa, de investir tudo que eu tinha, e em 2015 eu vi que eu não tinha conseguido fazer ela decolar ainda, que o meu dinheiro tinha acabado, eu comecei a entrar em dívidas, eu comecei a perder tudo que eu tinha enfim, cheguei num ponto onde as coisas simplesmente não davam certo. Eu trabalhava cada vez mais, eu me esforçava muito, trabalhava cada vez mais horas e as coisas não iam. Não importa quanto eu fizesse, nada dava certo. Esse foi o meu pior momento. Eu cheguei num ponto que falei, putz, o que está acontecendo com a minha vida? Que sempre deu certo, as coisas sempre aconteceram, e de repente nada dá certo, eu já não tenho mais dinheiro para pagar as minhas contas e eu não sei o que eu faço. E aí foi o processo onde eu, de certa forma, me entreguei para isso, tentei me entregar para os medos que eu tinha, olhar para eles de frente, não fugir, então olhar para a minha conta bancária, olhar para qual era o tamanho do problema e tentar de alguma forma resolver, né? Ter as conversas difíceis que eu vinha evitando, como treinar uma sociedade, como de alguma forma reestruturar essa empresa que não estava indo. A maior lição que eu tirei foi que você não pode fugir dos seus sonhos. Eu estava fazendo uma coisa que era um pouco diferente daquilo que eu sempre sonhava fazer. Eu estava mais tentando replicar o modelo que as outras pessoas diziam que era o certo do que fazer aquilo que eu acreditava. E quando você faz uma coisa que você não acredita de verdade, não tem como as coisas darem certo, não tem como você ter muito resultado fazendo uma coisa que os outros dizem que deve ser feito. E é o que estava acontecendo naquela época. Eu estava fazendo uma empresa que não era aquilo que eu acreditava de verdade, eu não estava montando ela da forma como eu sempre sonhei, mas simplesmente de maneira racional, seguindo os conceitos que eu lia nos livros, seguindo aquilo que as outras startups vinham fazendo. E quando eu parei de fazer aquilo, as coisas começaram a dar certo. Quando eu parei de fazer as coisas dos outros e passei a fazer do meu jeito, as coisas mudaram. O engraçado é que a próxima pergunta meio que pega isso. O que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, essa motivação a mais? Eu acho que é a possibilidade de fazer do meu jeito, a possibilidade de experimentar a vida a partir das minhas próprias experiências, a partir das minhas próprias ideias. Então hoje eu não sou uma pessoa que fico olhando muito para o que está acontecendo no mercado, eu não fico pensando em crise, não fico pensando no governo, não fico lendo muitos livros para replicar os conceitos, eu já fiz muito isso. E hoje eu tento experimentar as coisas a partir das coisas que eu acredito, a partir das minhas próprias vontades, a partir das minhas próprias ideias. Então a vida fica muito legal quando você passa a fazer as coisas do seu jeito. E é isso que me dá a força para acordar todo dia cedo. A Baobab a gente já viu que tem um modelo totalmente diferente do comumente visto. Mas o que você faz na sua empresa, uma outra coisa que você faça diferente do normal, mas que esteja dando muito certo para vocês? Olha, tem muita coisa que a gente faz que é diferente do normal, né? Tudo que a gente está fazendo aqui acaba sendo diferente, porque a gente tenta buscar várias práticas novas, né? Então a gente tenta usar muito a parte da espiritualidade no dia a dia aqui da empresa, a gente busca fazer meditações aqui antes de começar as reuniões, a gente faz muita coisa diferente para aumentar o resultado, né? Para a gente conseguir deixar uma vida mais equilibrada e fazer com que o trabalho seja legal. Então a gente tenta buscar um modelo também para que todo mundo tenha participação, estimular para que as pessoas possam ser elas mesmas, para que não seja uma única função, mas que cada um possa fazer aquilo que é de verdade, possa ser aquilo que é de verdade, né? E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Olha, é muito difícil, né? Tem muita gente legal, muita gente boa. Eu tento me inspirar sempre nos grandes líderes
da humanidade, assim, como Gandhi, como Nelson Mandela, como Buda, Jesus Cristo. Eu gostaria de ter contato por um dia com essas pessoas. Mas o porquê? A gente sabe porquê, né? Mas pra você, por que seria tão importante assim? Sabe? Porque acho que são pessoas que conseguiram chegar num estado de iluminação, assim, eu acho que é muito difícil a gente viver no caos que é a nossa sociedade hoje, né? A gente, por mais que você tenha suas práticas pessoais, por mais que você esteja conectado, por mais que você siga os seus sonhos, acredite, sempre tem coisas acontecendo que te tiram do eixo. E eu vejo essas pessoas como pessoas que conseguiam se manter conectadas o tempo inteiro e vivendo de uma forma muito harmônica com a natureza, com as outras pessoas, sendo íntegros com quem elas são de verdade e, de certa forma, expressando uma natureza divina que eu acredito que todo mundo consegue alcançar aqui. Então, especialmente essas pessoas, elas conseguem ensinar muito pra gente, eu acho, né? Gustavo, a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Certo. O que te segurava para não ser um empreendedor? O que me segurava para não ser empreendedor é o medo. A gente ficar pensando no que pode dar errado. Quando você pensa no que pode dar errado, você não faz. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Teve uma vez que um chefe meu, lá atrás, no começo, quando eu estava começando a trabalhar, eu estava brigando muito com uma pessoa no trabalho. Eu achava que eu estava certo e que ela estava errada. E a gente se estressava muito. E, na verdade, eu tinha certeza que eu estava correto. E aí ele me falou assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Desculpa, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E aí eu vi que, na verdade, eu queria ser feliz, não queria ter razão. Então deixei de querer ter razão em todas as coisas. Perfeito. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Eu acho que é o hábito de você estar conectado consigo mesmo e manter a sua frequência elevada. Você fazer as coisas que te fazem bem. Então, você estar conectado com a natureza, você meditar, você escutar boas músicas, fazer as coisas que elevam a sua frequência, que fazem você se sentir melhor todos os dias. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você poderia compartilhar conosco? Eu tenho uma extensão legal que eu gosto do Google Chrome, que chama Momentum. É uma extensão legal que toda aba nova que eu abro, ele mostra uma paisagem bonita, uma foto bonita, e ele me lembra de qual é o meu foco do dia. E tem uma frase de inspiração. Eu acho que isso é bem legal, me ajuda sempre que eu estou começando a viajar muito, começando a pensar em muitas coisas, eu abro aquilo lá e aquilo me traz uma calma e me traz de volta para o meu eixo. É quando você aperta o Ctrl T e abre a aba normal, em vez de aparecer aquela parte normal que aparece, né? Que aparece geralmente nada, aparece uma paisagem. Exatamente, é bem legal, vale a pena dar uma conferida. Pô, legal, gostei. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Tirando o meu livro, né, obviamente, 11 Dias de Despertar, é o livro que eu escrevi no ano passado. Sim. Eu gosto de vários, né, mas acho que um livro que me ajudou muito e que me mostrou uma visão diferente da vida é um livro chamado Escola dos Deuses, do Stefano Hélio Dana. Agora a gente está entrando na última pergunta, Gustavo. É pergunta que puxa um pouquinho mais a criatividade, então você pode levar um tempinho para responder, fica à vontade, tá bom? Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Eu acho que eu ia tentar entender quem eram as pessoas que viviam nesse mundo e como eu podia ajudar elas. Tentar entender quais são as dificuldades que elas passam, tentar entender quais são as necessidades que ela tem, porque eu acho que nessas dificuldades, nessas necessidades, é que você consegue se conectar com um propósito maior. Eu não vejo a vida como sendo vivida para mim, mas sendo de alguma forma vivida a serviço de alguma coisa. Então, chegando num país, num planeta novo, eu ia tentar entender o que estava acontecendo lá e como é que eu poderia ser útil. Se eu pudesse ser útil, aí sim, eu ia pegar o meu notebook e começar a me conectar com as pessoas, começar a divulgar aquilo que eu poderia fazer, começar a escrever as minhas ideias. Na verdade, nada muito diferente do que eu tenho feito hoje. Mas eu acho que ia ser interessante, uma experiência interessante de viver uma nova realidade e um novo desafio. Beleza, eu estive aqui com o Gustavo Tanaka. Antes de acabar, Gustavo, queria que você deixasse um conselho para os ouvintes, o melhor meio de entrar em contato com você. O meu conselho é que, de alguma forma, as pessoas parassem de tentar replicar a vida dos outros.
Que você não fique tentando buscar as respostas nas outras pessoas, mas que você crie as suas próprias respostas, que você viva a vida que você tem vontade de viver, e não a vida que os outros dizem que você tem que viver. Então, não tentar fazer as mesmas coisas que as outras pessoas, não tentar seguir fórmula do sucesso, seguir passo a passo, tentar fazer aquilo que você acredita de verdade. Quando você é verdadeiro consigo mesmo, sua vida fica muito melhor, sua vida fica mais legal, as coisas acontecem de uma outra forma, parece que a vida fica mais fácil, e como num passe de mágica, parece que as coisas começam a dar certo, sabe? Então, meu conselho seria isso, assim, é sempre mais interessante você tentar viver a sua vida e não ouvir muito as pessoas que dizem que vai dar errado, as pessoas que dizem que você tá louco, as pessoas que dizem que não é bem assim. Quando você consegue aprender a se escutar as suas vontades, os seus sonhos, a sua vida fica melhor. Meus contatos, você pode entrar no meu Facebook, Gustavo Tanaka, lá você pode seguir as minhas publicações, ou então no medium.com/gutanaka, que é o meu canal no Medium, é onde eu escrevo todas as minhas reflexões. Lá vocês vão encontrar bastante informação também. Valeu, Gustavo, mais uma vez, cara. Um abraço. Valeu, Thiago. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes aí também. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?